Será que os aliens do Omnitrix são mais poderosos que os aliens normais da espécie? Uma polêmica que tem acontecido recentemente na comunidade é em relação a essa ideia do ápice da espécie. Então eu tô aqui com o Lukezinho pra gente explicar essa ideia e também no final eu vou dar um pouco da minha opinião pessoal sobre o assunto e serei bem sincero com vocês. Hey galera, fala aí, aqui é o Luke, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Vini. E aqui estou eu mais uma vez participando aqui no canal dele. E aproveita aí e se inscreva aí no meu canal que o link vai estar aí na descrição. Então é isso e bora pro vídeo. A começar, a ideia do ápice da espécie teria sido apresentada para nós em Omniverse, a partir de algumas transformações do Omnitrix. Como podemos ver, o Bullfrog ele é bem mais forte fisicamente do que a maioria dos Incursianos. Temos também o Cocorocoide, que se mostra bem diferente em relação ao Liam e consegue derrotá-lo facilmente. E é claro, a luta do Quatro Braços contra a Luma, a princesa dos Tetramandos. As fêmeas biologicamente são mais fortes do que os machos dessa espécie, e mesmo a gente sabendo que a Luma derrotou diversos machos, o Quatro Braços ainda conseguiu vencer. Esses exemplos são as bases para acreditar no ápice da espécie, porém a ideia é que isso não é válido apenas para o Omniverse, e sim para as outras séries também. O Omniverse foi apenas a que nos trouxe alguns indícios mais diretos disso. Mas como saber o que é o ápice da espécie? E o que ser o ápice da espécie faz no alienígena? E bem, basicamente, ser o ápice da espécie é ser um super-herói para aquela espécie. E isso não sou eu que estou dizendo, é o próprio Derek J. White, diretor de artes de Ben 10 Omniverse. Porém, o Derek participou das produções de Backgrounds, então sim, ele é relevante para nos confirmar variadas coisas. E eu vou ditar aqui a pergunta que o Derek J. White respondeu. Existem mais duas provas possíveis de que o Bullfrog é mais saudável e mais forte que os outros Incursianos. E a fonte disso é no episódio Sapos de Guerra parte 2. E o Alien X derrota um sapo celestial com milhares de anos de experiência em combate. E o episódio é o Universo contra Tennyson. Em sua resposta, Derek diz que sempre pensou que o Ben se transformava no ápice da espécie alienígena, quase como o super-herói dessa espécie. Mas ele ouviu dizer que Dwayne McDuffie não compartilha dessa opinião e os considera formas comuns de espécies exóticas. Embora, segundo o Derek, o Dwayne não concorda com o ápice da espécie, e isso não tem como saber, pois o Derek disse que ouviu, então ele não sabia de fato, então a procedência disso é duvidosa. Porém, mesmo se o Dwayne antes de falecer tivesse dito que os aliens não são o ápice da espécie e são versões comuns de aliens, essa fala dele seria descartada, afinal levaria a retcon. Logo, não dá para considerar isso de que o Dwayne acha que não existia ápice da espécie antes. Ok, com essas ideias entendidas, o que de fato ser o ápice da espécie faz com cada alien? Bem, a ideia é que o DNA do alien é aprimorado para ele ter a melhor genética possível, no sentido de não ter predisposição a ter doenças, como por exemplo um câncer nos humanos. O humano do Omnitrix não teria um DNA com essa possibilidade e nem doenças que possam passar para seus descendentes. Além da predisposição a características multifatoriais benéficas, como por exemplo, poder ser mais musculoso, ser mais inteligente, tudo dependendo do que a espécie realmente precisa. Ou seja, o ápice permite essas coisas que são aparentemente absurdas para os aliens comuns. O Quatro Braços só solou a Luma porque o ápice fez com que ele tivesse a melhor genética tetramanda e a melhor dieta possível para um tetramando também. O mesmo vale para outras formas alienígenas. Por exemplo, o Tartagira tem um potencial para superar o Adweight em sua magia. Ele só precisaria de um tempo para isso. Assim como Massa Cinzenta, que possui um potencial genético para superar a inteligência do Azimuth, ele só não é no presente por uma questão de tempo e experiência, visto que o Azimuth possui cerca de 1700 anos. Obviamente, o mesmo vale para o Alien X, que após o Ben aprender a lidar melhor com o Belicus e a Serena, conseguiu se tornar um dos sábios celestiais mais bem decidido entre todos, enquanto para a grande maioria da espécie, eles passam milhares de anos debatendo, com algumas exceções sendo Starbird e também o Gladiador Galáctico. Uma pergunta que fica é se esse processo não seria antinatural para as espécies. Bem, a resposta para isso seria não, porque o Omnitrix sempre busca o mais biologicamente natural possível, já que a intenção é fazer o usuário sentir na pele o que é ser outro ser. Então o que o Omnitrix acaba fazendo é deixar o DNA o melhor possível, com o intuito de deixar o alien o mais saudável que ele conseguir, já que uma das intenções do Omnitrix, como o Azimuth diz, é ser a Arca de Noé. Então, quando o portador estiver transformado, ele tem que estar com o alien o mais bem preparado possível, já que caso ele tenha que lidar
lidar com problemas de extinção de espécies, ele tem que conseguir ter descendentes que sejam saudáveis para poder repopular a espécie. Então essa é a base da ideia do ápice da espécie, deixar o alien o mais saudável possível, com a dieta mais saudável e tudo mais. Mas é claro, tudo dentro do limite do que é biologicamente possível. Muito obrigado aí, Vini, pelo convite, e também, pessoal, não se esqueça aí de se inscrever no meu canal que vai estar aí na descrição. Bem, com toda a ideia agora explicada, eu vou entrar um pouco na minha opinião pessoal sobre isso. Recentemente eu tenho visto algumas discussões sobre a ideia do ápice da espécie de pessoas que não concordam com essa ideia. Alguns argumentos que eu vejo é que isso seria uma ideia meio dos soberanos, como se o ápice da espécie fosse transformar o alien num ser superior do que a espécie é, e isso não faria sentido com o Omnitrix. Particularmente, eu não vejo muito dessa forma, como se o que estivesse acontecendo seria deixando o alien superior. De certa forma, ele acaba virando, mas eu acho que a ideia mesmo é deixar ele do jeito que eu acabei explicando durante o vídeo. Deixar ele biologicamente o melhor para poder ser saudável. Mas eu entendo que tem gente que não concorde, afinal não é o que foi dito explicitamente dentro da série. E muita gente não gosta de levar o que os diretores falam como verdade, já que não tá dentro do desenho. De fato, eu consigo entender esse pensamento e até que, de certa forma, na minha opinião, faz sentido. Porém, para trazer os contos aqui pro canal, é interessante a gente dar uma olhada no que os diretores dizem sobre a série, pra gente poder ter uma visão a mais além do que a série nos passa. Embora de fato, eu não tô obrigando ninguém a levar essas coisas como certas ou como verdadeiras. A gente apresenta as ideias aqui e vai dar a opinião de cada um se concorda ou não. E particularmente eu não gosto como muita coisa nessa comunidade acaba virando discussão e briga, sendo que são apenas visões diferentes sobre coisas inofensivas. Mas se você quer acreditar no ápice da espécie ou não, vai de você e eu respeito completamente, seja lá qual for a sua opinião. E assim, o que eu consigo acreditar mesmo é o fato do Omnitrix deixar o DNA sem nenhum problema genético. Isso faz sentido com a proposta de preservar as espécies. Se tivesse um DNA defeituoso preservado, isso seria muito ruim em algum momento. E eu acho que um ponto que pode acabar gerando essas discordâncias é apresentar ideias assim como se elas fossem uma cagação de regra, como se as pessoas não pudessem ter opiniões diferentes. Isso é uma coisa que eu quero começar a evitar aqui no canal, dar a impressão de que o que eu tô falando é a verdade absoluta, e que por mais que tenham pessoas na comunidade que pensem assim, não é isso que eu quero passar pra vocês. Eu quero apenas apresentar as ideias e as teorias pra vocês. No fim, eu acredito que o canal vai passar por mudanças, quero testar coisas novas, falar de coisas diferentes. E também quero tentar me manter fora desses assuntos mais polêmicos, eu só quero fazer uns vídeos divertidos para vocês poderem assistir. E até por isso eu acabei criando outros canais, o que tá mais ativo agora é o Eternaverso, onde eu voltei a fazer vídeo de Pokémon depois de tanto tempo. Então caso você sinta falta daquela época ou goste de Pokémon mesmo conhecido do canal há pouco tempo, você pode acessar pelo link que tá na descrição. E se você for olhar aí, tem outro canal ali também, mas ele tá meio parado agora, mas é suposto ser um canal de videogames chamado Verso Infinito. Caso você tenha interesse, pode passar lá também. E no mais é isso, se você ficou até aqui, significa que você se importava com o que eu tinha para dizer e eu agradeço por isso. E espero continuar tendo seu apoio pelo que vem por aí. Então muito obrigado e tchau.